Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem conquistar os resultados que elas tanto querem, conseguem emagrecer, conseguem ganhar dinheiro, e por que outras não? Qual é a diferença entre essas pessoas? E se eu te dissesse que existe uma forma, um padrão de comportamento que diferencia uma da outra? Fica comigo hoje nesse vídeo porque eu vou te explicar qual que é o padrão de comportamento para uma cabeça de campeão, que inclusive é o nome desse livro, e que eu vou explicar para vocês qual é a mentalidade que vai fazer você conquistar aquele resultado que você quer muito. Continua comigo que eu vou te explicar melhor. No meu último vídeo, eu trouxe um pouco da minha história com relação ao meu emagrecimento. E lá, muito do que eu falei está relacionado à mentalidade, a comportamento. E quando você aplica esses comportamentos, você consegue trazer o resultado para qualquer coisa que você queira muito. No meu caso, foi emagrecer, mas você pode usar isso, seja para ganhar dinheiro, para conquistar um trabalho, para passar num concurso, não sei o que você deseja. Mas o ponto é, existe um padrão de comportamento. E eu trouxe hoje um pouco do livro, esse livro chamado Cabeça de Campeão, que ele traz qual que é o padrão de comportamento dos atletas. O que os atletas fazem, e você, claro, não precisa ser um atleta, mas o que eles fazem que traz resultado e como você pode usar isso a seu favor no seu dia a dia e no seu contexto. Só explicando um pouco esse livro, a versão que eu li é a versão do Joel J, que ele fez uma releitura. É um livro que aborda basicamente sobre a parte do esporte e conta a história um pouquinho de alguns atletas e como que foi na carreira deles. Eu recomendo que vocês comprem esse livro, é um livro muito bom, não é grande, é um livro pequeno. E eu vou explicar aqui agora do meu ponto de vista, como que eu enxergo e como eu estruturei esses insights que eu tive lendo o livro. A primeira coisa é que uma pessoa, pensando em um atleta, existem pessoas que têm talentos natos e pessoas que não têm esse talento e mesmo assim elas se destacam. Já começa por aí. Existe um talento por trás do talento, que é a disciplina. Então, vou usar um exemplo que é muito comum, por exemplo, Cristiano Ronaldo. Então, o Cristiano Ronaldo é o exemplo da pessoa que tem talento e que tem uma disciplina altíssima. Quando você encontra uma característica que você tem muito forte, muito boa, e você alia ao processo de disciplina, você vira uma potência e você vai se destacar onde quer que você vá. E existem pessoas que têm talentos, mas elas não têm o conhecimento desse talento ou elas não dão tanto foco a isso. E é nesse momento que a pessoa que tem disciplina, ela consegue chegar ao resultado. Muitos atletas que são campeões, que ganharam campeonatos famosos, importantes, são pessoas que não necessariamente elas nasceram com talento, mas elas desenvolveram. E é isso que você tem que ter na sua cabeça. Você precisa entender muito do que você quer e como você vai fazer para chegar lá. E existe um caminho até você chegar lá. E esse caminho, olha que bom, é aprendível. Você não nasce sabendo, mas você consegue aprender ele. O primeiro pilar é seja obcecado. Claro, pelo motivo certo, mas você precisa querer muito aquilo, você tem que ser obcecado por aquilo, ao ponto de você pensar de noite naquilo. E eu vou trazer de novo, exemplo atleta, exemplo vida real. Um atleta, ele tem uma obsessão em ganhar, em ser o vencedor, em ser o melhor, em baixar tempo, em cortar peso, baixar peso, enfim. E como que você vai trazer isso para a sua vida? Você precisa ter muito claro o que você quer. Tem pessoas que nem sabem, mas o que você quer? Eu quero muito, vou trazer esse exemplo de novo, eu quero muito emagrecer. Mas o quanto que você quer? Quanto? Você está disposto a fazer sacrifício por isso? Não? Tá tudo bem, se você não tá, então você também não pode se cobrar ou sofrer por um resultado que você nem quer tanto. Mas a chave é, quando você é obcecado por algo, você vai fazer aquilo, não importa a condição, porque aquilo está acima da dificuldade, aquilo está acima de qualquer coisa.
E essa obsessão, ela não é ruim. Quando você fala o termo obsessão, parece algo com uma conotação ruim. Mas não é o caso. Você pode ser obcecado por coisas que vão te fazer crescer, coisas que vão te engrandecer. Mas esse é o pulo do gato. Você precisa estar ou insatisfeito com uma situação ao ponto de falar, chega, eu não tolero isso mais, que foi o que aconteceu comigo, ou de você querer muito uma coisa. Por experiência própria, normalmente as pessoas vão pelo caminho da dor. Então, quando ela se encontra numa situação que ela já não aguenta, suporta mais sofrer, ela vai para cima, ela fica obcecada em sair daquela situação. A pessoa era pobre, passou dificuldade, então eu estou obcecada em ganhar dinheiro, em crescer e não voltar aquilo mais. Ou eu estava gordo, eu tinha uma saúde ruim, eu não conseguia brincar com os meus filhos, eu não quero aquilo mais para mim. Então eu estou obcecado a mudar o meu corpo e a mudar o meu resultado, não importa como. Você tem que ter um porquê muito forte. O dia que a dificuldade vem, e ela vem, é nesse dia que você lembra o porquê que você está fazendo aquilo. E aí a sua obsessão ela vai estar lá, vai para cima e faz. O segundo ponto que está sempre no padrão de um atleta é viva o processo. Como assim? O atleta, ele não está pensando lá no dia da Olimpíada, no pódio somente. Se ele pensar só no dia final, aquilo parece que está muito longe de alcançar e aquilo desanima. Então, ele precisa ter em mente o que ele quer, mas ele também precisa aprender a curtir o processo até chegar lá. E o que é esse processo? É o treinamento diário, é acordar cedo para ir treinar, é ter um mentor, é fazer sua dieta, é dar o seu 100% todo dia. E trazendo isso para a sua vida, para o seu resultado, você curtir o processo significa que se você pensar só no resultado final, você vai desanimar, mesmo sendo obcecado. Você consegue entender que é um padrão de comportamento, não é uma coisa só, mas é um conjunto de coisas? Se você tiver uma, mas não a outra, se torna mais difícil? Então, além de ser obcecado, você também precisa entender que as coisas não acontecem de um dia para o outro. Eu, por exemplo, não emagreci de um dia para o outro, foi um processo. Só que você consegue observar pequenos ganhos conforme os dias vão passando. E esses pequenos ganhos que vão trazendo uma alegria ali, pode-se dizer, de eu estou conseguindo, eu estou evoluindo. Essa evolução é importante. Então, imagine uma pessoa que quer emagrecer. Você acha que se ela se matricular na academia e aí ela vai fazer um esforço muito grande de ir lá e se obrigar a ir e se colocar num ambiente desconfortável, vai passar um mês, ela não vai ter resultado visível ainda. Se ela só pensar no agora, ela vai desanimar e aquilo vai ser difícil, porque no começo é difícil. Então você precisa entender que eu vou passar a gostar do processo. Você precisa vincular alguma coisa que te traga algum benefício naquilo. Nem que seja mental. Olha, eu sei que se eu tolerar vir todo dia, todos os dias na academia, eu sei que daqui 3 meses eu já vou ter alguma mudança. Alguma mudança. Não quer dizer que você já vai estar com o corpo totalmente definido. Você sabe que não vai. Mas você já vai ter uma mudança, uma melhora na sua saúde, na sua respiração, no seu sono, no seu hábito de me coloquei a fazer algo e cumprir aquilo. Então você precisa ter muito claro que o processo ele é importante para chegar no seu resultado. E você precisa associar coisas boas, evolução, durante esse processo. Porque ele vai chegar, uma hora ele vai chegar. Quando você chegar no resultado final, aí você vai lembrar de tudo que você fez e você vai saber, aquela vitória vai ter um gosto muito melhor. E entenda uma coisa, o atleta, ele tem uma mentalidade de todo dia 100%. Todo dia 100%. O atleta mesmo, ele não pode se dar o luxo de fazer um treino meia boca. E, eu tô com preguiça e hoje vou fazer um treino meia boca. Não existe isso na vida de um atleta. E você precisa trazer esse comportamento para a sua vida.
Como que você vai fazer isso se você não vive do esporte, por exemplo? Você tem um trabalho, você tem filhos, você tem um marido, uma esposa, você tem uma vida com outras frentes, você não vive unicamente do esporte. E aí você pode me falar, mas para um atleta é fácil, porque ele ganha dinheiro com aquilo, é obrigação dele. Isso é verdade, mas você tem que entender que o atleta alcança um resultado justamente por a mentalidade. Então você tem que trazer isso para a sua vida real. E no caso de uma pessoa que está assim passando por, ela tem alguma dificuldade financeira, tem algum empecilho, enfim, familiar, eu não sei, que são empecilhos que acontecem na vida das pessoas. O que você precisa ter em mente é, dê o seu melhor a cada dia, que é o que o atleta faz. E se no seu dia hoje foi 100%, no outro dia eu estava cansado, eu não dormi direito, eu tive um problema no trabalho, seja lá o que for, você vai fazer o seu melhor. Quer dizer que o seu melhor vai ser o 100% de ontem? Não. Pode ser que o seu melhor naquele dia vai ser 70%. Mas você vai consciente de, eu tenho limitações hoje, mas eu vou mesmo assim e eu vou entregar o meu melhor. Quando a sua cabeça começa a se acostumar com este padrão de comportamento de, independente do que aconteça, independente se um dia é 100, se o dia é 50, se o dia é 70, ela está sempre fazendo o melhor dela. Se você fizer isso sempre, os resultados eles vão vir, não tem como não vir, não tem como parar uma pessoa dessa, não existe isso, você vai chegar no que você quer. O próximo é, use a sua mente e o seu corpo. Isso é uma coisa que eu testei, eu uso muito e que no esporte isso é muito comum. Vocês já chegaram a ver vídeos de atletas entrando em alguma prova? Tem um vídeo que viralizou, inclusive, de uma atleta de uma prova de atletismo que estavam todas as atletas aqui tensas, que é esse vídeo aqui. E aí a atleta, ela começa a dançar, ela começa a pular, e todo mundo fica olhando assim, é todo mundo tenso, e ela começa a ter uma desenvoltura e muda a aura dela. E esse vídeo viralizou. Existem outros também de atletas, por exemplo, de luta, que quando entram no ringue, eles já começam a fazer aquela cara feia, bater no peito. O próprio César Cielo, antes de entrar nas provas, ele conta isso, né? De se bater, enfim. Isso é uma tática que você pode usar de uma forma sensacional e você pode trazer isso para sua vida em N situações. Uma conversa difícil, uma reunião de trabalho, uma situação que você esteja com medo, que você vai falar em público, várias situações. Qual que é o negócio? A sua mente, ela é interligada com o seu corpo. Um conversa com o outro e eles são congruentes. Como assim? Eles são interligados. Não tem como você estar com a mente, com um pensamento alegre e com uma postura de triste. Por exemplo, eu tô com um pensamento alegre porque eu lembrei de alguma coisa, eu soube de uma notícia que eu fiquei feliz. E eu não consigo ficar feliz e estar com a posição assim. Ou o contrário, que é o que o atleta faz. Você estar com a posição, uma postura aberta, uma postura ereta, demonstrando força, se a sua mente estiver com medo, ela vai buscar ser congruente com o seu corpo. Então, se você está fazendo uma expressão corporal de força, uma expressão corporal de alegria, de imponência, a sua mente ela vai ser automaticamente obrigada a se comportar igual à sua mente. E os atletas fazem isso, inclusive no momento que eles estão com medo. Imagina uma prova que tem vários atletas, só os melhores dos melhores, e você olha para o lado e só tem cara campeão, e você também quer ganhar, você também se preparou. Quando você coloca essa postura, e é a tática que os atletas usam, você coloca uma postura ali e o seu corpo começa a entender que aquela reação do seu corpo, ela vai trazer para sua mente. Então você consegue fazer o caminho inverso. Você tanto consegue fazer o seu corpo responder o que a sua mente pensa, como você consegue fazer o que a sua mente pensa ao seu corpo, o que o seu corpo está reagindo. E você tem que usar isso ao seu favor em outras situações.
como eu falei antes, de uma situação que você vai falar em público, se você se colocar numa postura ali assim, fechada, um olhar baixo, você com certeza vai só fortalecer aquele sentimento de medo que você está sentindo. Agora, se você se colocar numa postura ali de peito aberto e falar uma fala firme, você vai ter um comportamento diferente e as pessoas vão te enxergar diferente. As pessoas vão nem saber que você está com medo. Claro, desde que você tenha se preparado. Não existe milagre. Não adianta você não fez não estudou, não se preparou, não leu minimamente ali, e aí você achar que uma postura vai resolver. Também não é assim. Mas mesmo para quem se prepara, a insegurança vem, o medo vem. E neste momento você consegue driblar essa insegurança. Quantos atletas já chegaram a perder provas porque ele ficou inseguro naquele momento? Ele se preparou por 4 anos para uma Olimpíada e ele deixou o emocional dele falar mais alto e ele perdeu. Então, você precisa usar essa estratégia ao seu favor e saber lidar em situações diversas, sabendo que uma coisa se conversa com a outra. O outro tópico é: erre rápido e aprenda rápido. Você vai errar. Você vai errar, eu vou errar, todo mundo vai errar, e isso é normal. A diferença do padrão de comportamento é como você lida com esse erro. Porque a maioria das pessoas, quando elas erram a primeira vez, elas já desistem. E elas já falam, isso não é pra mim, eu não vou conseguir e tal. E um atleta, quando ele tem uma cabeça blindada, ele já sabe que ele vai errar. E quando ele vai errar rápido, ele não vai ficar insistindo no erro. Ele vai buscar aprender o que ele fez de errado, como ele vai melhorar para não repetir aquilo. E ele não repete, ele pode errar outras coisas, mas aquele erro ele vai aprender e vai falar, isso eu não vou cometer mais. E no dia seguinte ele vai estar lá de novo, ele vai acordar cedo de novo, ele vai treinar de novo, ele vai fazer o melhor dele, porque aquilo, ele está obcecado pelo resultado. Então não é um erro que vai anular todo o processo. E as pessoas não fazem dessa forma. E de novo, trazendo para o processo de emagrecimento. As pessoas cobram uma perfeição que não existe. E eu era assim. Se você se cobrar uma perfeição para o processo de emagrecimento no qual você não vai errar nada, você não vai conseguir, você vai enlouquecer, porque você vai errar. Vai ter dia que você vai faltar academia, vai ter dia que você vai chegar mais tarde do trabalho, você não vai conseguir ir, ou para quem tem filho, seu filho pode ficar doente, você vai precisar cuidar do seu filho, não vai conseguir ter aquele tempo para fazer uma marmita. Você não pode, no dia seguinte a isso, pensar de, eu não consigo porque a minha vida é difícil, porque, eu não consigo. Você precisa voltar ao eixo rápido. Errei, falhei, faltei, não fui, não sei. No dia seguinte eu vou voltar de novo. Porque, de novo, o meu querer, o meu porquê, ele é mais forte que isso. E não é um erro que vai anular todo o processo. Você precisa ter muito claro isso. É uma sequência de fatores que vai fazer você conquistar aquilo que você quer muito. Acredite em você e ignore o que os outros pensam. Isso, de novo, é um comportamento, é um padrão de pessoas de sucesso. Você precisa acreditar que você é capaz, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar, ninguém vai fazer. O quanto antes você entender isso, melhor, as coisas vão ficar mais fáceis. Não fica esperando que alguém vai fazer por você, que alguém vai te ajudar, por mais que você gostaria, ou por mais que você já tenha feito e esperasse algo em troca. Não é assim que funciona. E eu não tô falando que é certo ou que é errado. É assim que as coisas são. Então, um atleta, ele tem a cabeça que o resultado do que ele quer depende única e exclusivamente dele. E o seu resultado depende única e exclusivamente de você. E as pessoas vão criticar. Ignora. As pessoas vão falar mal, as pessoas vão te testar, as pessoas podem rir de você, as pessoas podem falar que aquilo nunca deu certo, mas você precisa ignorar isso, porque enquanto você der ouvido às críticas das pessoas, você vai se desviar do seu caminho. Então você precisa tampar ali e, de novo, deixa todo mundo falar e lembra o porquê que você quer aquilo e o que você quer fazer.
um atleta quer ganhar uma Olimpíada, por exemplo, as pessoas vão criticar, vão falar que ele não tem preparo, ele não tem patrocínio, ele não tem treinamento suficiente. Não importa, um exemplo. Mas você precisa acreditar que você consegue. Você só vai conseguir trilhar o processo e percorrer esse caminho se você acreditar que você é capaz. Se você já começar pensando que você não dá conta, você já perdeu. Porque você não vai. A primeira situação difícil que acontecer, você já vai ceder. Então você precisa entender que esquece os outros, foca no que você precisa e busca ajuda. Sempre vai aparecer alguém que vai te orientar. Talvez não é a pessoa que você espera, talvez seja outra, talvez seja uma ajuda virtual, seja um vídeo que você veja, seja um conteúdo que você buscou na internet, mas existe um caminho. Não vão ter só pessoas para te apedrejar ou só para falar mal. Também vão existir pessoas para incentivar. A questão é que você não pode ser refém disso. Primeiro, você acredita em você. O que vier depois é lucro. Aprenda a gostar da pressão. O que mais tem na vida de um atleta do que uma pressão? É pressão por resultado, é pressão por tempo, e normalmente as pessoas fogem da pressão, e isso vira um comportamento. Se você acostumar a sempre que se deparar numa situação de pressão, você fugir, você recuar, a sua mente vai ficar expert nisso, e você toda vez vai ter muita dificuldade para atravessar uma situação de pressão. Então você precisa entender que as situações vão existir, elas vão acontecer, e você precisa aprender a gostar delas. Você não tem muita opção. Ou você vai na pressão, não querendo e fugindo, e vai ser mais difícil, ou você aprende a gostar dela e você vai mais preparado. A escolha é sua. Você só tem que saber que ela vai existir. E quanto antes você entender isso, melhor as coisas vão acontecer. E você também tem que se expor a situações de pressão propositalmente. Quando você faz isso, você vai ganhando casca, você vai ficando mais forte e tem mais repertório. E aí, quando aquela situação real chegar, você já vai saber lidar melhor. Foque só no que você controla. Simples. Você não tem controle do quantos quilos sua amiga emagreceu a mais que você não tem controle do clima, se vai estar frio, se vai estar sol, para você ir na academia. Você não tem controle, na verdade, sobre nada que é externo. Você só tem controle sobre aquilo que depende de você. Então você tem controle da sua alimentação, do seu sono, do quanto você ingere de água, do seu treinamento, do quanto você se propõe a fazer algo, de como você reage às situações adversas. Você só pode controlar isso. Você não pode controlar os outros. E um atleta, ele sabe disso. Então não interessa se vai ter alguém mais bem preparado, não interessa se ele vai ter um campeonato difícil. Ele vai focar no que ele domina e ele vai dar o melhor dele. E é assim que você tem que agir. Você precisa ter em mente que o quanto antes você fazer aquilo que está no seu controle da melhor forma possível, você passa a não ter nem tempo de reparar o de fora. O de fora, quando você permite ele entrar na sua vida, aquilo te afeta muito. Então, tem pessoas e pessoas e situações adversas que umas são mais favorecidas que as outras, e isso é um fato. Um atleta dos Estados Unidos vai ter um time ali para preparar ele muito melhor qualificado do que talvez um atleta brasileiro, que a gente vê isso muito nas Olimpíadas, que ele tá ali meio que sozinho, ele tá por conta própria. E quantos desses atletas brasileiros não chegam lá na hora e conseguem ganhar uma medalha? Então, trazendo para o emagrecimento, trazendo para uma situação, para um concurso público, trazendo para algo ali que depende de você, para um emagrecimento, vão ter pessoas que vão ter acesso a coisas que você não tem. Vão ter pessoas que vão poder fazer uma cirurgia plástica, vão ter pessoas que vão ter um empregado para fazer a comida dela. Pensando no concurso público, vão ter pessoas que vão poder não trabalhar e só estudar, enquanto você tem que trabalhar o dia inteiro e tem meia hora por dia para estudar. Se você só pensar nisso, vai te desanimar, porque é um fato. Tem pessoas que estão em outras situações, mas não é impossível.
Então você precisa esquecer, porque o fato de alguém ter uma situação melhor que a sua não anula a sua condição. Você só quer dizer que talvez demore um pouco mais que a outra para chegar naquele resultado, mas você vai conseguir também. Então, se comparar, que seria talvez até se fazer de vítima, por mais que aquilo seja uma verdade, poxa, tal pessoa tem tal estrutura, ela vai chegar antes que eu. E quer dizer então que porque outra pessoa tem uma condição melhor, você vai anular o seu sonho? Você vai deixar de fazer aquilo que você tanto quer? Você não pode fazer isso, você não pode aceitar isso. Se outra pessoa, a caminhada é dela, a minha é essa. A minha condição hoje é eu mesma acordo cedo, eu mesma faço minha comida, eu estudo a meia hora que eu tenho por dia e não interessa se eu vou demorar 1, 2, 3, 10 anos, não interessa. Interessa que eu vou fazer. Eu vou fazer o meu melhor. E conforme as coisas forem acontecendo, eu vou colocando um contexto mais favorável para eu chegar naquele resultado. Não quer dizer que por 10 anos você vai ficar igual ao primeiro ano que você começou. Você também vai evoluindo, você também pode surgirem facilidades para você conseguir chegar mais rápido naquele resultado. Então, a comparação de pensar no externo, isso acaba com o teu ânimo para chegar no seu resultado. Foca só no seu e faz da melhor forma possível. E por último, seja centrado e seja humilde. Você vai chegar naquele resultado e quando você chegar, talvez seja tão empolgante que você queira comemorar tanto que você esqueça de continuar. E é um processo que ele não tem fim, você sempre vai buscar um novo resultado, você sempre vai buscar melhorar. Então, seja centrado e seja humilde no sentido de, quando você conquistar um resultado, continua depois, coloca outro resultado. E imagina que se você fez um processo para conseguir emagrecer, e você emagreceu, se você, quando emagrecer, parar com os hábitos que te levaram até lá, você vai regredir, você vai voltar. Então você precisa continuar, você precisa fazer aquilo se tornar o seu estilo de vida. E aquilo não pode ser maçante, porque não vai durar. Então você precisa fazer as coisas de uma forma que seja agradável, que faça parte da sua rotina, assim como um atleta faz. Depois que um atleta se aposenta, ele não para, ele vai sempre continuar em alta performance. Ele vai te fazer outra coisa, ele pode empreender, ele pode ensinar outros atletas, virar um professor, mas aquilo faz parte do estilo de vida dele. Então não deixa o resultado também subir na sua cabeça e fazer que você pare, porque isso vai fazer você regredir. Você precisa ter humildade para saber, olha, eu ganhei hoje, mas eu vou continuar, porque se eu ganhei hoje e eu não me preparar, alguém vai me passar. Então, eu não posso baixar minha guarda, eu vou continuar mantendo o meu bom resultado. E isso faz a diferença. A mudança que você tanto quer, ela está na sua mão, ela está na sua cabeça. Então, você precisa identificar padrões que dão resultado, padrões de pessoas que chegaram lá. Você tem que ter curiosidade de saber como essa pessoa fez e como eu posso adaptar isso para minha rotina, para aquilo que eu desejo. Então não existe pílula mágica, não existe resultado milagroso. Existe sim muita vontade de chegar lá, existe constância, existe disciplina, existe foco e tudo isso são coisas que estão na sua mão. Não é algo que você vai lá e compra, é aquilo que depende só de você. Então, hoje, compartilhe essa mensagem com quem também quer ouvir isso, também está precisando de uma palavra de como eu consigo alcançar aquilo que eu quero muito. E saiba que existe uma forma de chegar lá, mas as coisas não vão cair do céu, você vai ter que fazer a sua parte. Comenta aqui nesse vídeo o que mais fez sentido para você, o que você vai colocar em prática na sua vida agora. Curte esse vídeo, compartilha e eu fico por aqui, vou trazer mais conteúdo sobre mentalidade e desenvolvimento pessoal.